Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos ver os conceitos básicos em sistemática filogenética. Tudo começou em 1859, quando Darwin publica o seu livro A Origem das Espécies, e nesse livro ele indica que existe um processo de ancestralidade comum entre os organismos. Então, toda a vida, todos os organismos, todas as espécies descendem de um único ancestral comum. Eles compartilham uma ancestralidade. O que a gente tinha antes de Darwin? Antes de Darwin, os sistemas de classificação, desde a antiguidade, basicamente reuniam, agrupavam os organismos com base em semelhanças e diferenças. Então, não existia uma forma de organizar os grupos, de juntar as espécies com base na sua ancestralidade. Pegando aquelas ideias de Darwin, de que as espécies compartilham um ancestral em comum, vem Willi Hennig e desenvolve um método de reconstrução das relações de parentesco das espécies. Surge uma nova escola de classificação, a sistemática filogenética. Em 1955, o Hennig publica o seu Sistemática Filogenética, o livro que lança as bases do que viria a ser a sistemática filogenética como conhecemos hoje, a cladística, uma forma de organizar, classificar os organismos, não mais com base nas suas semelhanças ou nas suas diferenças, mas agora com base na sua ancestralidade em comum, com base numa história evolutiva compartilhada. Então, a sistemática filogenética propõe uma nova forma de classificação. Antes, essa classificação, baseada nas ideias de Linneu, era embasada por semelhança. Os grupos de organismos, os táxons formados, se baseavam na semelhança que essas espécies tinham entre si. Hoje, mais recente, essa classificação, baseada nas ideias do Willi Hennig, leva em consideração parentesco evolutivo, uma história evolutiva em comum. Então, os grupos, os táxons formados, não são necessariamente baseados em semelhança, mas sim em relacionamento evolutivo compartilhado. A análise filogenética ela é dividida em 3 etapas. Primeiro, se seleciona os táxons e os caracteres com os quais se irá trabalhar. Depois, se faz uma análise dos caracteres, que nós vamos ver nesta aula como se faz. E então, você tem um resultado, você tem uma conclusão, que é a inferência filogenética, que vem na forma de um cladograma. É possível ver a evolução dos caracteres. No método da sistemática filogenética, é possível perceber qual é o estado primitivo de um caráter e qual é o estado derivado. O estado primitivo é aquele mais antigo, o estado derivado é aquele mais novo. Ao estado primitivo, aquele mais antigo, o anterior, nós damos o nome de estado plesiomórfico ou plesiomorfia. Ao estado derivado, ao estado mais recente de caráter, nós chamamos de um estado apomórfico ou apomorfia. A diferença básica entre um estado primitivo e um derivado é apenas o tempo. É o que veio antes e o que veio depois. Nada de aumento ou diminuição de complexidade. A gente tem que analisar a sequência com que esses caracteres aparecem ao longo da história evolutiva daquele grupo. Aquele que veio antes a gente chama de plesiomórfico, aquele que veio depois a gente chama de apomórfico. Normalmente, num cladograma, numa inferência filogenética, que nada mais é que um gráfico que representa as relações evolutivas das espécies, como é esse que estamos vendo aqui, a gente tem a indicação do que é novidade evolutiva, dos caracteres derivados, daqueles que são mais recentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o aparecimento de pelos, aqui eu tenho o aparecimento de uma fenestra pré-orbital. Então, por exemplo, aqui na base, isso aqui é um cladograma dos vertebrados, aqui na base eu tenho o surgimento das vértebras. Então, antes, você não existia vértebras. Dentro dos animais, dentro da relação evolutiva, da escala evolutiva do grupo dos animais, a gente não tem vértebras
antes, obviamente, do aparecimento delas. Então, antes não existem vértebras, depois as vértebras aparecem. Essas vértebras, elas são novidades evolutivas. A esse estado de caráter, presença de vértebras, a gente chama de apomórfico. A ausência de vértebras, que é o que veio antes, a gente chama de um estado de caráter plesiomórfico. Vocês lerão por aí, nos artigos, em livros, textos, uma série de outros termos que são sinônimos da sistemática filogenética. Dentre esses termos nós temos filogenéticas, análise filogenética, taxonomia filogenética, sistemática cladística, cladismo, cladística. Esses são todos termos que estão relacionados à mesma coisa. Eles significam a mesma coisa que a sistemática filogenética, que é essa ciência que ordena os taxos com base na história evolutiva em comum, na história que eles compartilham, numa história de evolução, de mudança biológica ao longo do tempo. Aqui, então, estão outros exemplos dessa inferência filogenética, desse modelo de conclusão que vem da sistemática filogenética, desses gráficos produzidos, que são chamados de cladograma ou simplesmente de filogenia. É para que eles tenham em comum sempre a demonstração do que tem maior ou menor relação evolutiva em comum. Por exemplo, nesse cladograma aqui, as espécies 6 e 7 são mais relacionadas evolutivamente do que quando a gente compara com as espécies 1 e 2. Mas elas são muito mais próximas evolutivamente da espécie 5. Nós temos que perceber, então, nesse cladograma, a ligação das linhas. As linhas, ou clados, elas ligam, elas representam justamente essa aproximação da história evolutiva dessas espécies. O método da sistemática filogenética apresenta diversas importâncias. A primeira importância delas é que o método ele prediz certas propriedades de organismos, características que não podemos observar. Por exemplo, existia grande dúvida se o grupo dos dinossauros tinham ou não cuidado parental. Como é um grupo extinto, nós não conseguimos perceber essa característica. Será que os dinossauros tinham cuidado parental? O que é o cuidado parental? É o cuidado que se tem com seus filhotes. Então, o método da sistemática filogenética permite a nós predizer essa propriedade de organismos extintos, por exemplo. Então, diante desse cladograma dos arcossauros, que é o grupo que reúne os crocodilos, pterossauros, dinossauros e aves, como é que a gente, a partir desse cladograma, pode predizer essa propriedade de será que os dinossauros tinham cuidado parental? Então a gente percebe o seguinte: o que é que existe hoje? O que é que a gente pode observar hoje? Espécies existentes. Quais são os grupos daqui existentes até hoje? Os crocodilos e as aves. Tanto crocodilos quanto aves têm cuidado parental. Então o cuidado parental surgiu lá atrás na história evolutiva desses grupos. Surgiu aqui na base. Claro que fora desse grupo, mais para trás, a gente vai ter outros grupos, claro que tem cuidado parental, mas a gente está focado aqui dentro de Arcosáurea. Então, o cuidado parental existe lá atrás, uma vez que eu consigo ver atualmente que crocodilos e aves têm cuidado parental, cuidam da sua prole. Se crocodilos e aves têm cuidado parental, seria mais fácil predizer que, consequentemente, como o dinossauro é um grupo que está entre crocodilos e aves, a gente diria também que os dinossauros também teriam cuidado parental. Uma vez que crocodilo tem, ave tem, então dinossauros também teriam. Então, com base na sistemática filogenética, nós conseguimos predizer determinadas propriedades dos organismos. Outra importância do método é o esclarecimento de mecanismos de evolução. Através da sistemática filogenética, é possível a gente perceber certos mecanismos de evolução que acontecem ao longo do tempo. Então, por exemplo, é possível perceber como se deu a adaptação para o voo nas aves através de uma análise filogenética, como a gente pode ver
nesse cladograma também dos arcossauros, em que na base a gente tem os crocodilos, que não apresentam voo. Ao longo do tempo, a gente vai ter uma mudança corporal em organismos que vão se tornando cada vez mais esguios até culminar com as aves atuais que apresentam voo. Então a gente consegue contar uma história a partir de uma inferência filogenética, a partir de uma conclusão de uma análise filogenética. É possível a gente entender, esclarecer como se deu um determinado mecanismo evolutivo. E como uma outra importância para o método da sistemática filogenética é a criação de sistemas de classificação. Um sistema de classificação que utiliza a teoria evolutiva para ordenar os organismos. E por isso ele é muito mais válido do que um sistema de classificação embasado apenas em semelhanças e diferenças. Quando eu uso o método da sistemática filogenética para criar um sistema de classificação, eu crio um sistema de classificação robusto, em que eu reúno organismos com base na história evolutiva que eles compartilham. A gente vai ver muito isso daqui para frente, vocês vão ler sobre isso. Répteis, o grupo dos répteis, como a gente conhece, posso dizer que eles não existem do ponto de vista da sistemática filogenética. Porque o que são os répteis para a gente, atualmente? São as tartarugas, lagartos e serpentes e os crocodilos. Então, são esses organismos de pele seca, com corpo coberto por escamas, que rastejam em sua maioria. Então, esses são os répteis que a gente conhece. Só que, numa análise filogenética, um quarto grupo, né, um novo grupo que a gente nem pensa que faz parte disso, está também relacionado aos répteis, que são as aves. As aves, na verdade, elas são um grupo de répteis. Os répteis, eles são tartarugas e jabutis, lagartos e serpentes, crocodilos e aves. Então, numa nova classificação, levando em consideração história evolutiva, levando em consideração a sistemática filogenética, eu tenho a conclusão de que as aves, na verdade, são um grupo de répteis. Répteis e aves não são classes diferentes com base nessa nova classificação. Pode ser numa classificação anterior, numa classificação que leva em consideração apenas a semelhança e diferença dos organismos. Mas quando a gente analisa a história evolutiva em comum, a gente chega a essa indicação, a essa classificação. E olha só, se a gente parar para perceber, a gente parar para refletir sobre aves e répteis, a gente percebe que a ave tem escama de beta-queratina, semelhante às escamas que répteis apresentam. Só a gente olhar para as pernas das aves. Normalmente a gente olha apenas para as plumas, né, para as penas, que também são formadas por beta-queratina. É a mesma substância que forma as escamas dos répteis. Nesse caso, as penas, elas nada mais são do que uma mudança, uma variação daquela escama dos répteis. E além de padrões de ossos, sequência de DNA, tudo isso indica que aves faz parte, na verdade, do grupo dos répteis. Para um método funcionar e ter valor científico, ter força científica, é necessário que ele tenha alguns pressupostos. Então, o método da sistemática filogenética leva em consideração alguns pressupostos, que são, primeiro, todos os taxa, que é o plural de taxon, ou todos os taxons, provêm de uma espécie ancestral. Então, qualquer taxon, qualquer grupo de espécies tem uma espécie ancestral. Isso é baseado nas ideias de evolução de Darwin, lá no seu A Origem das Espécies, em que todas as espécies, todos os organismos que existem, que já existiram, compartilham um ancestral em comum. Além disso, a biodiversidade, tudo que se conhece das espécies, surgiu por um processo chamado de cladogênese. E é possível que nós reconheçamos, é possível perceber a mudança nos caracteres
como eu falei anteriormente. Vamos ver cada um desses pressupostos do método separadamente, para entender melhor. Toda espécie, todo grupo de espécies tem uma espécie ancestral. Então aqui, por exemplo, as espécies B e C têm uma espécie ancestral. Onde está a espécie ancestral de B e C? É só a gente acompanhar as linhas evolutivas, os clados, e ver onde que essas duas linhas se sobrepõem, onde elas se tocam. Então, se a gente for atrás, a gente vai encontrar que elas se juntam bem aqui. Aqui é o nó entre esses dois clados, B e C. E é justamente aí que está a espécie ancestral dessas duas espécies. E se a gente for ver entre as espécies D e E, está aqui. Basta que a gente acompanhe as linhas, olha só. A gente vem, acompanha os clados, os ramos, e vê aonde eles se tocam. Aonde estiver o nó, a espécie ancestral está logo ali. H e I é fácil, que elas estão bem aqui, ó. A espécie ancestral está bem aqui. É aqui que as linhas se tocam. Aqui é um nó. É aqui que está a espécie ancestral de HI. Para quaisquer duas espécies, eu sempre vou ter uma espécie ancestral, porque toda a vida compartilha um ancestral comum. Qualquer grupo que exista, qualquer táxon, qualquer grupo de organismos vão ter uma espécie ancestral. Ela pode ser mais recente ou mais distante, dependendo de quais espécies eu estou levando em consideração. Por exemplo, observa aqui que entre as espécies B e I, elas têm um ancestral comum. Está lá atrás, está lá na base desse cladograma. Só que entre I e H, você tem espécie ancestral bem mais recente do que a espécie ancestral que liga a espécie I e a espécie B. Quando eu tenho táxons muito mais relacionados entre si, eu chamo esses táxons de táxons irmãos ou grupos irmãos. Então, por exemplo, as espécies B e C, aqui neste cladograma, elas são táxons irmãos, porque elas estão muito mais relacionadas entre si. E o grupo B e C, no conjunto, é grupo irmão da espécie A. Por quê? Porque elas têm uma relação evolutiva em comum. O grupo como um todo, B e C, ele está muito mais relacionado a com qualquer outra espécie, segundo este cladograma. O segundo pressuposto do método é de que toda a biodiversidade biológica surgiu pelo processo chamado de cladogênese. O que é a cladogênese? Então, a gente primeiro precisa entender o que é anagênese e cladogênese. A anagênese nada mais é que o acúmulo de mudanças no material genético de uma espécie, mas que não acarreta em mudança da própria espécie. São mutações que ocorrem no material genético, mas que não interferem na forma com que aquela espécie continua a reproduzir entre os seus integrantes, entre os seus membros. Diferente da cladogênese. Na cladogênese, determinadas mudanças no material genético, elas podem ser tão drásticas, tão grandes, que você tem uma quebra naquela população, naquela espécie, gerando duas espécies diferentes. Para entender melhor o processo de cladogênese, vou contar uma história. Imagina uma população, então eu tenho aqui a distribuição de uma população. Então a gente tem aqui os vários indivíduos da mesma espécie que vivem nessa faixa de terra aqui, nesse ambiente. Passa o tempo e ocorre o quê? Surge alguma barreira geográfica. Surge um rio, um soerguimento de montanha. Vou colocar um rio aqui. Esse rio, ele causa o quê? Uma separação naquela população. Então, cada um desses círculos maiores aqui é a nova distribuição dessa espécie. Os indivíduos,
eles ficaram separados, são da mesma espécie ainda, ficaram separados. Digamos que essa barreira geográfica, esse rio ou essa floresta ou essa cadeia de montanhas que separou essa população, impeça que os indivíduos possam ir de um lado para o outro, ou seja, eles podem tentar ultrapassar aquela barreira, mas eles não conseguem ultrapassar. Isso impede o quê? Impede o fluxo gênico, ou seja, determinadas mutações que possam surgir no material genético daqueles indivíduos, daquela população, não passa para outra. Ou seja, acaba que determinadas mutações começam a surgir ao acaso, de um lado e de outro. Os espécimes vão acumulando essas mutações ao longo do tempo, um processo que a gente conhece como anagênese. Pode chegar um período em que essas mutações, elas são tão grandes, elas podem ser tamanhas, que mesmo que a barreira geográfica deixe de existir e aqueles espécimes que antes estavam separados consigam se encontrar novamente, essas mudanças no material genético podem ser tantas e tão grandes e diversas que os indivíduos não mais conseguem se cruzar. Não há mais reprodução, não vai ter mais fluxo gênico. E aí eu tenho o quê? Duas espécies diferentes, por um processo de cladogênese, uma quebra naquele clado, através de um processo de mutação ao acaso sem fluxo gênico. Então, a cladogênese é isso. A diversidade biológica, ela surge por um processo de cladogênese, de mudança independente no material genético e, então, de não mais reconhecer uma espécie como pertencente da outra. Aí eu tenho a formação de espécies diferentes. E o terceiro pressuposto do método é que eu consigo perceber as mudanças de caracteres. Mas antes, a gente precisa entender primeiro o que é caráter e o que é estrutura. Estrutura é uma parte do corpo de um organismo. É onde o caráter está. Então, por exemplo, eu posso ter aqui como estrutura nesse grupo de aves aqui, a estrutura bico. Bico é a estrutura. E o que seria o caráter? O caráter é o que varia na estrutura. Nesse caso, a forma do bico. Forma é um caráter que varia. Estrutura é o que todos têm. Estrutura é onde eu vejo o caráter. Então, a estrutura bico tem variações. Quais são essas variações? Então, eu tenho bico reto, eu tenho bico arredondado, eu tenho bico curto, bico longo, um bico forte, bico estreito. Então, a forma do bico é o caráter. O que varia na estrutura é o caráter. E a estrutura é uma parte do corpo do organismo. Então, aqui eu tenho a estrutura que eu chamo de escama. A escama é uma estrutura. E o caráter aqui? O caráter são os tipos de escama. Então, o tipo ou a forma é o caráter. Novamente aqui, eu tenho que estrutura? O pronoto. O que é o pronoto? É a placa dorsal de insetos, do primeiro segmento do tórax. E aí eu tenho aqui os vários pronotos, as várias placas dorsais, que é a estrutura, só que com uma variação ocorrendo ali. E essa variação na estrutura eu chamo de caráter. Então, o caráter é o que varia a estrutura, é a parte do organismo. E eu consigo reconhecer, perceber a mudança no caráter. E isso é o terceiro pressuposto do método da sistemática filogenética. Eu consigo perceber essa mudança. Nesse caso aqui, antes o estado de caráter era quadrado. Agora o estado de caráter é redondo. Então, eu consigo perceber essa mudança ao longo do tempo. Essa variação do caráter ao longo da evolução daquele grupo. Eu chamo de plesiomorfia aquele caráter ancestral, primitivo, o primeiro. Então, aqui, o estado de caráter
quadrado, é o estado de caráter plesiomórfico. É a plesiomorfia, é aquele caráter ancestral. Enquanto que o caráter redondo é o caráter derivado, é a novidade evolutiva, que eu chamo de apomorfia, ou estado de caráter apomórfico. Aqui, eu sempre vou ter, então, o estado primitivo como plesiomórfico e o estado mais derivado apomórfico. Em uma sequência de mudanças, eu vou ter este caráter aqui agora como plesiomórfico, enquanto que a próxima novidade evolutiva é o estado de caráter apomórfico. E assim eu tenho estado de caráter apomórfico, aquele anterior é o plesiomórfico. Dependendo de como eu olho para a minha análise filogenética, eu chamo a esses estados de caráter de plesiomórfico ou apomórfico, dependendo da posição deles no tempo. Lembra que a única diferença entre o estado de caráter plesiomórfico e apomórfico é o tempo. O plesiomórfico surgiu antes do apomórfico. Agora imagina só, uma apomorfia, uma novidade evolutiva, ela não fica restrita a apenas uma espécie. É só a gente pensar na novidade evolutiva das vértebras, que surgiu nos vertebrados. Antes, não tinha vértebra. A ausência de vértebra, que é o estado de caráter plesiomórfico, muda, se altera quando as vértebras surgem. Essa novidade evolutiva, essa vértebra, presença de vértebra, é o estado de caráter apomórfico, é a novidade evolutiva. E quem tem vértebras? Várias espécies. Todos os vertebrados vão apresentar vértebras. Então, vértebra não é um estado de caráter isolado, que só uma espécie apresenta. Várias espécies apresentam aquele estado de caráter. Assim como várias espécies também apresentam o estado de caráter plesiomórfico. Existem várias espécies invertebradas, sem vértebras. Ou seja, esses estados de caráter, eles podem ser compartilhados. Tanto as apomorfias, os estados de caráter apomórficos, quanto os estados de caráter plesiomórfico, eles podem ser compartilhados por várias outras espécies. Então, aqueles estados de caráter apomórficos que são compartilhados, a gente chama a esses estados de sinapomorfia. E aqueles estados de caráter plesiomórficos compartilhados de plesiomorfia. Aqui a gente tem esse prefixo sim, significa compartilhado. Então, uma simplesiomorfia é um caráter ancestral compartilhado. A ausência de vértebras nos invertebrados e nas plantas é uma simplesiomorfia. Enquanto que a presença de pelos nos mamíferos é um estado de caráter derivado compartilhado, porque pelo surge quando não há pelo. A ausência de pelo é plesiomórfica e a presença de pelo apomórfica. Como várias espécies compartilham a presença de pelo, quem compartilha a presença de pelo? Os mamíferos. Todos os mamíferos têm pelo. Então, eles têm um caráter derivado compartilhado, que chamamos de sinapomorfia. O sim é o prefixo que indica que aquilo está compartilhado. O que é mais importante para a gente na sistemática filogenética é reconhecer as apomorfias compartilhadas, ou seja, as novidades evolutivas compartilhadas por várias espécies. São essas sinapomorfias, ou seja, esses estados de caráter derivado compartilhados, que a gente verifica a ancestralidade comum exclusiva. Nesses dois cladogramas aqui, a gente vê, então, o seguinte. Nesse caso aqui dos mamíferos, a gente tem o surgimento de pelos e glândula mamária. Essas são novidades evolutivas que caracterizam os mamíferos, que surgiram ali, que todos os mamíferos compartilham. É uma sinapomorfia. Então, repara que os mamíferos, eles passam a ser agrupados por esse estado de caráter compartilhado, esse estado derivado compartilhado, por essa novidade evolutiva. As aves também, elas apresentam uma novidade evolutiva, que são penas e bico, e elas vão apresentar justamente esse estado de caráter derivado compartilhado, essa novidade evolutiva. Então,
essas apomorfias compartilhadas, essas sinapomorfias, são indícios de ancestralidade comum exclusiva. E são para elas que temos que focar para fazer a classificação baseada na história evolutiva desses grupos. A sistemática filogenética, ela leva em consideração primordialmente, principalmente, as sinapomorfias. Existe um caso especial de apomorfia, que são as autapomorfias. Uma autapomorfia é quando existe um caráter compartilhado no cladograma, só que por um único táxon terminal. Ele não seria realmente compartilhado, ele estaria apenas num único ramo terminal. Então, nesse caso, a gente teria uma autapomorfia. Vamos pensar, por exemplo, no caso das aves dentro dos vertebrados. As aves, elas estão num único ramo terminal. Se a gente pensar na presença de pena, essa presença de pena vai ocorrer somente no ramo das aves, nesse único ramo terminal. Então, presença de pena seria um caso de autapomorfia. É quando eu tenho um estado de caráter presente no único ramo terminal de um cladograma. Não deixa de ser uma apomorfia, porque é algo que veio depois, é derivado. Mas acontece que está presente apenas num único ramo terminal. Claro que uma autapomorfia pode ser uma sinapomorfia, dependendo de como eu olhe para esse cladograma. Se eu amplio o cladograma e eu quero analisar apenas as aves, e eu tenho vários grupos de aves, vários ramos, cada ramo uma família de aves, por exemplo, a presença de penas passa a ser uma sinapomorfia, porque ela é compartilhada por todas aquelas espécies de aves, por todos aqueles grupos de aves. Agora vamos ver as formas de agrupamento com base na sistemática filogenética e quais são os agrupamentos mais importantes e necessários para se fazer as classificações baseados nesse método. Em relação às formas de agrupamento, existem dois grandes agrupamentos. Os grupos monofiléticos e o grupo merofilético. Dentro do grupo merofilético, que são aqueles grupos que não são monofiléticos, a gente tem grupo parafilético e polifilético. Esse agrupamento merofilético foi um termo cunhado pelo Dalton de Souza Amorim, brasileiro, sistemata, só para indicar algo que não é monofilético. Então, ele não necessariamente é para você se focar nele. Vamos focar em que é grupo monofilético, para e polifilético. Vamos entender cada um deles e como eles são conceituados. Um grupo monofilético, também chamado de grupo natural, é o objetivo da sistemática filogenética. A gente faz a análise filogenética e analisa o cladograma buscando encontrar os grupos monofiléticos. São eles que devem ser o objetivo daquela classificação. Eu só posso validar, eu só posso reconhecer um grupo usando um método filogenético se esse grupo for monofilético. Por isso que os grupos monofiléticos também são chamados de grupos naturais. Eles são os únicos grupos válidos do ponto de vista da sistemática filogenética. Então, esses grupos naturais produzem o que seria uma classificação natural. E o que é um grupo monofilético? É aquele grupo que reúne o ancestral e todas as espécies descendentes. Esse grupo que inclui ancestral e todos os seus descendentes se chama grupo monofilético. Aqui, então, como é que a gente vê quais seriam os grupos monofiléticos existentes aqui? Então, é só a gente olhar para a base, para onde está o ancestral e ver todos os descendentes. Por exemplo, aqui, o ancestral lá na base, qual é o grupo monofilético? Todas as espécies. Para cada ancestral, eu tenho um grupo monofilético só. Então, ancestral aqui, D, E, F, G, H, I, J. Ancestral ali no E, F, G, H, I, J. Então, para cada ancestral, eu tenho se eu considero todas as espécies descendentes, eu vou ter um grupo monofilético. Ali, um ancestral de B e C, eu tenho que grupo monofilético? B e C. Grupo monofilético é aquele que reúne ancestral e todos os descendentes. Esse é o objetivo da sistemática filogenética.
E o grupo parafilético? O grupo parafilético, ele pode ser entendido assim. A partir de um grupo monofilético maior, do qual eu retiro um grupo monofilético menor, é um grupo parafilético. Calma, vamos entender mais. Aqui, para a gente entender o grupo parafilético, a gente tem que levar em consideração também a taxonomia clássica, a taxonomia antiga. Então, imagina que eu tenho um paper, eu tenho um artigo. E nesse artigo, lá de 1800 e tantos, o pesquisador disse que um determinado gênero ele é formado pelas espécies R, S e T. Pronto. Esse foi o artigo dele. Passaram-se os anos, a gente tem então, numa nova forma de fazer ciência, um novo método, que é o método da sistemática filogenética. E nesse método, um outro pesquisador fez uma análise filogenética desse grupo que o outro pesquisador lá de trás estava analisando. E teve esse cladograma que a gente vê aí, em que eu tenho outras duas espécies fazendo parte desse grupo, desse agrupamento maior. Então, esse agrupamento maior ele é formado pelas espécies RST, U e V. A gente, então, tem que RST foi reconhecido anteriormente como um gênero. Será que esse gênero é um grupo natural? Essa é a questão. Então, será que aquele gênero ele coincide com as ideias da sistemática filogenética? Será que ele é válido do ponto de vista da sistemática filogenética, que leva em consideração a história evolutiva dos grupos? Então, a gente primeiro tem que entender que tipo de grupo é RST. Para a gente entender, a gente tem que analisar, então, o cladograma em que RST está alocado. Primeiro, a gente tem que encontrar o ancestral de RST. E onde é que está o ancestral de RST? Está lá embaixo. Está bem aqui, indicado pela letra A. Esse ancestral, ele reúne todos os descendentes? Não. Não está reunindo todos os descendentes. Não reúne U e V. Olha só. Para ser um grupo monofilético, ou seja, para reunir todos os descendentes, tinha que reunir U e V. U e V é que tipo de grupo? O IV, se a gente for analisar, é um grupo monofilético, porque eu tenho aqui o ancestral de U e V e os descendentes U e V. E aí repara que quando eu considero só RST, eu estou pegando um grupo monofilético maior e retirando um grupo monofilético menor. Esse grupo que sobrou, RST, é um grupo parafilético. É um grupo que não reúne todos os descendentes. É um grupo que não é considerado válido do ponto de vista da cladística. RST não é um grupo natural. Para ser um grupo natural, eu teria que incluir U e V. Então, nessa nova abordagem, o que seria esperado desse pesquisador? Desse pesquisador que está fazendo essa análise com base na sistemática filogenética. O que seria esperado dele é fazer uma revisão taxonômica desse grupo e incluir as espécies U e V nesse gênero. Lembra que eu falei na nossa aula anterior de taxonomia que é possível mudar espécies de gênero para outro, né, de um gênero para outro? Isso aqui serve como uma tomada de decisão. Eu posso, então, verificar que U e V, que estavam em outro gênero, na verdade, pela sistemática filogenética, pertencem ao mesmo gênero que RST. Então, eu faria essa transferência de espécie de um gênero para outro, levando em consideração uma abordagem mais moderna, uma abordagem que leve em consideração a história evolutiva desses táxons. Então, eu busco, a partir dessa análise, formar grupos naturais e fazer com que RST não mais seja um grupo parafilético,
mas que RST com U e V se tornem agora um grupo monofilético. Um grupo que reúne todos os descendentes, um grupo natural, um grupo válido do ponto de vista da sistemática filogenética. Então, por exemplo, répteis, que eu citei anteriormente. Quem são os répteis que a gente leva em consideração atualmente? São os quelônios, né? As tartarugas, os jabutis, os lagartos, as serpentes e os crocodilos. Se eu levo em consideração apenas esses integrantes do agrupamento répteis, será que répteis é um grupo natural? Primeiro, eu tenho que encontrar um ancestral desse grupo. Onde é que está o ancestral dos répteis? Está bem aqui. Com base aqui nesse ancestral, o que seria esperado, o que seria o grupo natural, o que seria o grupo monofilético com base nesse ancestral? Tudo isso aqui. Só que eu reparo que o que eu chamo de réptil está deixando de fora um grupo menor, um grupo monofilético menor. E todo ramo único, independente, como aves aqui nesse cladograma, ele é por si só um grupo monofilético. Então, eu estou considerando de um grupo monofilético maior, deixo de considerar um grupo monofilético menor. O que sobra é um grupo parafilético. Então, répteis é um grupo parafilético. Réptil, como a gente imagina, sem inclusão de aves. Se a gente inclui ave dentro de réptil, aí sim ele passa a ser um grupo natural. Aí sim ele passa a ser um grupo que reúne ancestral e todos os descendentes. Então, vamos analisar aqui os grupos parafiléticos. Eu tenho, por exemplo, isso aqui como um grupo parafilético. Porque a partir desse ancestral, que é o ancestral deles, que está aqui, eu considero tudo como monofilético. Só que como eu estou levando em consideração só que é A, B, C, eu deixo de incluir todos esses aqui. Então, só A, B, C é um grupo parafilético. Aqui, por exemplo, em que eu reúno B, D, E, F, G, H e J. Então, onde é que está o ancestral? Está lá embaixo, está aqui. Desse ancestral, seria esperado que tudo isso, incluindo C, fosse monofilético. Só que desse grupo monofilético maior, eu estou deixando de considerar um grupo monofilético menor, que é C. Então, esse grupo que existe aí, ele não é um grupo natural. Ele é um grupo parafilético. Aqui é a mesma coisa. DEF. Onde é que está o ancestral de DEF? Está bem aqui. Sempre verificando os ramos, né? Onde que esses ramos se conectam todos. Então, o ancestral está ali embaixo. Desse ancestral, seria esperado que todos esses aqui fossem inclusos no grupo. Então, a partir desse ancestral, todos aí formam um grupo monofilético maior. Só que eu deixo de considerar um grupo monofilético menor. Então, DEF é um grupo parafilético. E um grupo polifilético? Um grupo polifilético é um grupo monofilético maior, do qual eu retiro 2 ou mais grupos monofiléticos menores. O que sobra é esse grupo polifilético. Nesse cladograma, a gente tem ST. Novamente, bora pegar o nosso exemplo da taxonomia clássica e da abordagem mais moderna. Digamos que eu tenho lá no passado, em 1837, um pesquisador que juntou as espécies ST, formando um gênero. E aí, nos anos 2000, em 2015, um pesquisador fez uma análise de várias espécies dessa família e encontrou que ST apareceu nesse cladograma, nessas posições. Então, vamos ver se ST é um grupo monofilético. Será que aquele gênero é um gênero natural? É um grupo natural, um grupo válido? Então, a gente primeiro tem que descobrir no cladograma onde está o ancestral de ST. O ancestral está aqui embaixo. É onde as linhas, os ramos se cruzam. O ancestral está ali embaixo. Desse ancestral, seria esperado que tudo isso aqui fosse um grupo natural. Tudo isso aqui é um grupo monofilético. Porque grupo monofilético é aquilo que reúne o ancestral e todos os descendentes. Então, de um grupo monofilético maior, eu deixo de considerar, eu retiro 1, 2.
Estou retirando dois grupos monofiléticos menores, que é o R e o U e V. Então, quando eu retiro dois ou mais grupos monofiléticos menores, o que sobra é um grupo polifilético. Então, ST é um grupo polifilético. Ele não é válido do ponto de vista da sistemática filogenética. Então, vamos ver aqui os grupos que seriam possíveis grupos polifiléticos. Isso aqui é um grupo polifilético, porque de um grupo monofilético maior, eu estou deixando de considerar 1, 2, 3 grupos monofiléticos menores. O que sobra, então, é um grupo polifilético. Aqui, então, onde está o ancestral? Aqui embaixo. De um grupo monofilético maior, baseado nesse ancestral, eu deixo de considerar 1 e 2 grupos monofiléticos menores. Então, CD, F, é um grupo polifilético. C e D. Onde é que está o ancestral? O ancestral está aqui embaixo. De um grupo monofilético maior, eu deixo de considerar 1, 2 grupos monofiléticos menores. C e D, no caso, é um grupo polifilético. Reparem que não é a quantidade de espécies que define um grupo polifilético, mas sim a forma como ele está, mas a posição dele, como ele se relaciona nesse cladograma mais amplo. O significado de grupo polifilético é um grupo que tem várias origens. Ele tem uma relação evolutiva em comum, claro, só que essa relação evolutiva ela está distante. Os ancestrais mais próximos das duas espécies não são compartilhados por elas. Olha só, o ancestral mais próximo da espécie C é este e da espécie C é este. E eles vão ter um outro ancestral, claro, só que muito mais para trás. Não são ancestrais recentes. Agora vamos entender o termo homologia. A homologia é um dos conceitos mais fundamentais na biologia comparada. Então, as proposições sobre homologia sempre envolvem relações entre estruturas em indivíduos diferentes. E quando eu tenho semelhanças estruturais em organismos diferentes, isso está atrelado a uma origem comum. É bastante semelhante quando eu analiso idioma. Se o pai, a mãe, os filhos falam o mesmo idioma, muito provavelmente os avós maternos, paternos, falam também aquele idioma. E os bisavós. E assim eu consigo perceber o que veio anteriormente. Então, o conceito de homologia, ele sempre está atrelado à origem comum. Se aquela estrutura é semelhante entre duas espécies diferentes, aquilo provavelmente estava presente na espécie ancestral delas. Então, o conceito de homologia envolve essa relação entre organismos e foi desenvolvido lá pelo anatomista bastante conhecido que a gente viu, o Cuvier, o Saint-Hilaire e o Owen. Esses três pesquisadores desenvolveram o conceito de homologia que é utilizado até hoje na sistemática filogenética. Segundo as ideias de homologia, homólogo seria um órgão ou estrutura em diferentes animais que apresentam algumas semelhanças. Semelhanças em quê? Na forma, na estrutura, ou seja, apresentam os mesmos ossos, o mesmo padrão ósseo, apresentam a mesma composição química, digamos assim. Então, quando a gente analisa esses apêndices locomotores de mamíferos, então, o braço de um homem, a perna de um gato, a nadadeira de um golfinho, a asa de um morcego, a gente vai ver que o padrão ósseo é bastante semelhante. Então, a forma, a estrutura, e aqui eu digo não forma externa, né, a forma grosseira, não. Vamos esmiuçar, vamos perceber o padrão ósseo. É a mesma forma, tem a mesma estrutura. A posição também é a mesma. São órgãos, são estruturas que estão posicionadas na região anterior do corpo, na cintura escapular. E órgão homólogo também compartilha a mesma ontogenia. Então, se fôssemos analisar a ontogenia, ou seja, o desenvolvimento embrionário desses organismos, vendo quais os grupos celulares que dariam origem a esses órgãos, em todos esses desenvolvimentos, eles compartilhariam a mesma ontogenia, ou seja, seriam os mesmos grupos celulares
a dar origem a essas estruturas. Então, humanos, gatos, golfinhos e morcegos têm esses órgãos homólogos que compartilham, que apresentam a mesma estrutura, a mesma posição e o mesmo desenvolvimento embrionário. O que é mais importante na homologia é que as estruturas homólogas elas vão indicar uma origem ancestral comum. Como eu disse, se duas espécies apresentam a mesma estrutura homóloga, isso é indicativo de que a espécie ancestral também apresenta aquela estrutura. E essas estruturas homólogas podem ou não exercer a mesma função. Então, por isso que, mais uma vez, anteriormente, a gente tem estruturas homólogas que não vão apresentar a mesma função. Uma é agarrar, a outra é correr, a outra é nadar, a outra é voar. Mas o que é importante é que elas compartilhem estrutura, posição e ontogenia. Então, na homologia, é quando há essa relação de semelhança topológica, ou seja, de posição, estrutural e embriológica, entre as partes do corpo de organismos diferentes. Diferente da analogia. A analogia é o conceito antônimo de homologia. Ele é diferente. É quando estruturas em organismos diferentes apresentam semelhanças de função, mas não de posição ou de forma. Por exemplo, se a gente analisa a asa de uma ave e de um inseto, elas têm semelhança de função. Ambas estruturas servem para voar, só que forma, posição e ontogenia não são compartilhadas. Agora vamos ver casos de semelhança adquirida de forma independente na evolução de um determinado grupo. Esses casos particulares são chamados de homoplasia. As homoplasias são estados de caráter semelhantes ocorrendo em espécies ou em grupos taxonômicos distintos de maneira independente. Então, aqui, por exemplo, nesse cladograma, a gente vê que a forma cuboide e verde ela está compartilhada em táxons bastante distantes do ponto de vista evolutivo. Aí eu tenho surgimentos independentes. Existe semelhança entre eles, mas eles não compartilham um ancestral comum e recente. As homoplasias podem surgir através de 3 processos: paralelismo, convergência e reversão. No paralelismo, nós temos que, em espécies diferentes, condições plesiomórficas semelhantes, elas mudam para condições apomórficas também semelhantes. Isso caracteriza uma evolução paralela, um paralelismo. Não existe relação evolutiva entre essas duas espécies. O que houve foi apenas uma mudança independente, ao acaso, de uma mesma condição plesiomórfica para a mesma condição apomórfica. É o que a gente verifica na formação das asas nos vertebrados. A gente verifica em 2 grupos diferentes, anteriormente na história evolutiva, a mesma condição plesiomórfica, que são as pernas. Então, aqui a gente tem vários tipos de pés, de pernas, nos ancestrais dos tetrápoda, no momento em que eles estavam saindo da água para a terra. E a gente tem, então, uma mudança nesses estados de caráter para uma condição apomórfica semelhante em grupos diferentes. Quais eram as condições plesiomórficas semelhantes? Pernas. E as condições apomórficas também semelhantes? Asas, em morcego e nas aves. Essa mudança foi independente, ao acaso. Eu tenho grupos diferentes. Um grupo é uma ave, né? Um grupo ali dos répteis, dos arcossáurios, e outro grupo é um mamífero. Eles têm uma relação evolutiva comum, mas é anterior. Não existe uma relação evolutiva comum e recente entre eles. Por isso, nós tratamos isso como um caso especial de homoplasia, de uma mudança independente. O outro tipo de homoplasia é a convergência. A convergência é o seguinte: eu tenho espécies diferentes, com condições plesiomórficas diferentes, e que mudam para uma condição apomórfica semelhante. Normalmente isso acontece quando essas espécies têm as mesmas necessidades de adaptação, porque recebem as mesmas pressões ambientais
e acabam por ter formas selecionadas para aquele mesmo tipo de ambiente, convergindo em forma de maneira independente. Um exemplo clássico de convergência é a mudança corporal que ocorre em grupos diferentes, em mamíferos, em répteis e em peixes, em que o corpo desses organismos, quando são organismos aquáticos, eles mudam para uma forma fusiforme, que é uma forma que dá maior hidrodinâmica para os seus corpos. Mamíferos, répteis e peixes, anteriormente, eles vão ter formas corporais bastante diferentes, são formas plesiomórficas diferentes, mas que mudam para condições apomórficas semelhantes por uma necessidade de adaptação semelhante. Em um outro caso de homoplasia, a reversão. A reversão é o seguinte: anteriormente eu tenho um estado plesiomórfico que muda para um estado apomórfico diferente do primeiro, mas que há um retorno para um estado plesiomórfico original. Então, o estado mais apomórfico, ele é semelhante ao estado plesiomórfico original. E essa mudança acontece independente ao longo do tempo. Nesse cladograma aqui, a gente pode perceber que as espécies da base, elas apresentam a cor azul, elas estão ali representadas por cilindros, e aí você tem uma mudança, que é para a cor verde e cuboide. E mais lá na frente, a gente vai ter uma nova mudança para o cilindro azul, ou seja, um retorno para um estado plesiomórfico original. A gente tem essa condição na história evolutiva dos vertebrados. Antes, as espécies de vertebrados viviam na água. Então, você tinha lá os peixes. E aí, os peixes, eles conseguem desbravar o ambiente terrestre. Então, surgem aqueles organismos que habitam o ambiente terrestre. Os primeiros anfíbios, depois os répteis, até chegar, por exemplo, nos mamíferos. São organismos que estão habitando a Terra, só que há, em determinadas espécies, retornos secundários para a água, como no caso da baleia, que era uma espécie terrestre, e aí ela volta para a água, se tornando as baleias, e esse retorno a uma forma plesiomórfica original é a reversão. Então você tem, na história das baleias, anteriormente, os peixes de pinóio e sarcopterígene, né? Vocês vão ver isso nas próximas disciplinas de vertebrados. Eles invadem o ambiente terrestre, e aí no ambiente terrestre acontece o quê? Depois de várias mudanças, há o retorno secundário, um retorno posterior para a água novamente, no caso das baleias. Essa passagem do ambiente aquático terrestre e aquático é um processo de reversão. A gente tem aqui mais um exemplo de reversão, no caso das aves. As aves mais basais, as aves ratitas, por exemplo, as aves mais basais, elas não voam porque originalmente nunca voaram. Então, as aves na base não apresentam voo. Depois surge o voo nas aves. E aí, novamente, tem alguns grupos que deixam de voar, como os pinguins. Então, os pinguins não voam, não porque nunca voaram, mas porque perderam a capacidade de voo. Há uma reversão. Um processo de reversão parecido acontece com as serpentes, as cobras. As cobras tinham pernas, só que elas perdem essas pernas. Há um retorno a uma condição sem apêndices locomotores terrestres, como nos peixes. Os peixes actinopterídeos, que têm as nadadeiras baseadas, sustentadas apenas por raios ósseos, não têm condições de se manter em pé, de se locomover em terra. Só que nos peixes sarcopterídeos, há essa mudança, essa alteração, eles têm essa capacidade de desbravar o ambiente terrestre. São eles os responsáveis por colonizar, por invadir o ambiente terrestre. A gente tem, quando surgem as primeiras serpentes, elas têm pernas também, porque elas descendem de espécies com pernas. Mas quando elas perdem secundariamente essas pernas, há um retorno a uma condição plesiomórfica original de ausência de pernas. É uma reversão. É muito interessante a gente observar algumas condições
bastante interessante do ponto de vista da sistemática filogenética. As sinapomorfias, ou seja, aquelas condições, aqueles estados de caráter derivado compartilhados, eles são responsáveis por formar grupos monofiléticos. Então, a gente viu diversos grupos que são monofiléticos e que são baseados em sinapomorfias. Por exemplo, os vertebrados, que são baseados na sinapomorfia, a presença de vértebra. Vertebrado é um grupo monofilético, é um grupo natural. Já as simplesiomorfias, se eu baseio um táxon com base numa simplesiomorfia, que é um estado ancestral compartilhado, esse grupo que foi embasado numa simplesiomorfia, ele vai ser um grupo parafilético, um grupo não natural. Já basear um grupo numa homoplasia, em uma convergência, paralelismo, reversão, isso faz com que o grupo gerado seja um grupo polifilético. Então, sinapomorfias formam grupos monofiléticos, simplesiomorfias formam grupos parafiléticos e homoplasias formam grupos polifiléticos. A nossa próxima aula vai ser dedicada apenas à polarização de caracteres e à análise filogenética em si. E depois faremos um outro exercício unindo os conceitos de sistemática filogenética e de taxonomia. Um grande abraço. Até!